Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Alcibar, o Despertar da Luz Interior. Desde já deixem seu like e ativem o sinal das notificações para ficar por dentro das nossas atualizações. Hoje nós vamos falar sobre os perigos e armadilhas de O Segredo. Bom, O Segredo, The Secret, é um livro de autoajuda, escrito por Rhonda Byrne em 2006 e que foi lançado logo depois do lançamento do documentário, também muito famoso, e que tem o mesmo nome. O Segredo é baseado na lei da atração. Ele afirma que o pensamento positivo pode criar a tua realidade, te trazendo saúde, riqueza, bens materiais e relacionamentos. O livro tornou-se um best-seller e vendeu mais de 19 milhões de cópias em todo o mundo. E também foi traduzido para outros 44 idiomas no mundo todo. Bom, na época em que estourou esse sucesso todo, eu comprei o DVD, passei para os meus alunos. Eu realmente estava muito empolgado. Eu queria que todo mundo pudesse conhecer aquelas técnicas. Eu mesmo usei essas técnicas durante um bom tempo, e consegui resultados bem interessantes, Casa, carro, empregos, bens materiais e até relacionamentos. Então assim, aparentemente estava tudo bem, porque eu estava conseguindo aquelas coisas. Mas o tempo foi passando e eu comecei a perceber que aquelas coisas que eu alcançava, que eu conquistava, elas não vinham acompanhadas de paz e felicidade. E foi isso que me fez começar a questionar e analisar se realmente aquilo estava correto, se realmente era daquele jeito mesmo. E comecei a ir mais a fundo, para entender qual era o problema com o segredo. E eu descobri. O problema com o segredo tem a ver com o fortalecimento do ego e do desejo. O ego é a raiz de todo o sofrimento, da separação, da dualidade. E sem que eu percebesse, eu estava caindo numa grande ilusão. Estava sendo envolvido e dominado pela ilusão do desejo, pela ilusão do controle e pela ilusão do ego. Foi aí que veio o sofrimento, e com ele veio a compreensão de que eu estava no rumo errado. Então, assim, o segredo, só para dar mais alguns exemplos, o segredo fala do poder do pensamento, que aquilo que você pensa, você manifesta. Então, se você pensa sempre em dívidas, em doenças ou em coisas ruins, é isso que você atrai para você. Se você pensa sempre em coisas boas, alegres, em abundância e felicidade, é isso que você vai manifestar na sua vida. Parece uma coisa simples, parece uma coisa normal, correta, boa. Aí você pensa assim, então qual é o problema? Se é simplesmente desejar, visualizar e alcançar as coisas. Bom, eu vou explicar o problema a partir de um fato que aconteceu com um dos autores que falam no documentário. O nome desse autor é James Arthur Ray. Ele é um dos principais oradores, e professores do segredo. Ele ficou muito famoso
depois do segredo. Ele foi inclusive chamado para dar entrevista na Oprah Winfrey, e depois disso ele ficou muito conhecido e famoso lá nos Estados Unidos. Estava indo tudo bem, né, mas um dia ele teve a ideia de fazer um retiro espiritual, né, chamado de Spiritual Warriors, ou guerreiros espirituais. A ideia era que os participantes pudessem passar por situações extremas, né, em que eles ficavam, havia restrição de comida, de água e de espaço até, né? Fizeram uma tenda enorme com uma lona em cima, uma lona muito quente, né? Então ficou todo mundo embaixo dessa tenda e tinham que ficar lá horas e horas, só que a tenda era muito quente, né? E as pessoas começaram a passar mal. Então já nos primeiros casos foi informado a ele, segundo as testemunhas, né, que algumas pessoas estavam passando mal. E ele talvez tenha achado que as pessoas estavam sendo fracas, né, que não tinha moleza, que ele disse que ele já tinha avisado que ia ser algo muito forte, né, não ia ser uma experiência fácil. E eu penso que na cabeça dele ele queria que essas pessoas realmente tivessem força, né, que aprendessem, né, que pudessem superar essas dificuldades, né, para sair daquela experiência que eles pagaram caro, renovados, com outras pessoas mais maduras e mais fortes. O problema é que realmente as pessoas começaram a passar mal, e quando se foi perceber o problema, o que estava realmente acontecendo e a gravidade do problema, já era tarde demais, né? Várias pessoas foram para o hospital e 3 foram a óbito. O James foi processado, né, por homicídio culposo, né, não porque ele teve culpa, mas porque ele foi negligente, né, e ele ainda passou 2 anos na prisão, né. Ele conta essa experiência em um documentário da Netflix que vocês podem acessar. O nome do documentário é Enlighten Us, The Rise and Fall of James Arthur Ray, em que conta boa parte da trajetória dele, né, desde o segredo, depois esse caso, né, em que morreram 3 pessoas, e todo o drama dele na prisão, quando ele saiu, né, e a dificuldade para ele superar tudo aquilo, todo aquele momento doloroso, traumático, né, com certeza para ele, que ele viveu. Bom, juntando o segredo, né, com esse caso do James Ray, que eu soube depois, claro, mas que confirmou a minha tese, percebe-se que o segredo, você não pode ter o segredo como a solução de todos os problemas. Porque quando você lê o segredo, você tem a sensação de que você pode tudo, que você é capaz de tudo, e que não há mais limites para você, né? E essa sensação que o segredo estimula, que muitas vezes faz surgir e fortalece-se dentro de você, é que é realmente o grande problema, né? Bom, temos que entender o seguinte: a lei da atração, que fala o segredo, nada mais é do que a lei do karma, a lei de causa e efeito. Não é nada novo. É a mesma lei que Jesus já falava, que Buda já falava, que todos os grandes mestres falam, né? Agora, por que o segredo trouxe uma diferença? Porque ele une ao mesmo tempo a concepção da lei de causa e efeito com a lei com o poder da mente. Então ele uniu o fazer o bem, né, fazer as coisas direito, correto, fazer o bem, para poder atrair o bem, e ao mesmo tempo usar o poder da mente, da visualização e do sentimento para poder materializar as coisas, né, para poder moldar a realidade, né. Então, o problema com isso é realmente porque a partir do momento que você começa a conquistar as coisas, né, você vai querendo mais e mais e mais, né. O ego vai se tornando cada vez mais forte. Você quer uma coisa e conquistou, depois quer outra, aí funciona, aí você quer outra. Então a ambição vai começando a te dominar a tua mente e o teu ser, né.
E chega um momento que você tem coisas, tem tudo que sempre desejou, dinheiro, cargo, às vezes até um relacionamento, mas não tem felicidade, não tem paz. E foi isso que aconteceu comigo. Bom, o segredo, né, aquelas técnicas do segredo, eles podem te trazer bens materiais, podem te trazer coisas, mas eles não podem te dar a paz, a felicidade e a sabedoria. Somente Deus pode te dar paz, somente Deus pode te dar felicidade ou sabedoria. E a verdadeira concepção do segredo é totalmente diferente, na realidade é ao contrário daquilo que ensina no DVD. Para você alcançar aquelas coisas de forma natural e espontânea, não controlando as coisas, mas deixando que elas aconteçam por si mesmo, você tem que fazer exatamente o contrário do que o DVD ensina. Você tem que se entregar a uma vontade maior, à vontade de Deus ou ao que é. É simplesmente deixar as coisas fluírem. É não querer controlar nada. É se libertar da ilusão de que existe um controlador, que existe um ego capaz de controlar tudo. É se conectar com a vontade maior, com a vontade divina, com Deus. Então, na realidade, o verdadeiro segredo é o contrário do que o DVD ensina. Ao invés de querer controlar e moldar as coisas, você simplesmente deixa que elas aconteçam. Você simplesmente abre mão de todo o controle e diz: Senhor, seja feita a vossa vontade. E eu fiz isso. E depois que eu fiz isso, muita coisa começou a mudar na minha vida, da água para o vinho. E as coisas e os milagres, e os acontecimentos e as pessoas boas, e tudo começou a realmente caminhar de verdade, de acordo com o que o segredo promete, mas que ensina as técnicas erradas. A verdadeira maneira de se usar o segredo a seu favor é simplesmente deixar tudo na vontade de Deus. E Ele, conforme sua vontade, vai moldando a sua vida e trazendo para você os milagres, a perseverança, as riquezas e tudo aquilo que você precisa, tudo. Eu, sem mentalizar, sem nada, depois que eu parei de usar esse controle da mente, tanta coisa boa, tantas bênçãos aconteceram na minha vida, verdadeiros milagres, que eu olhava e dizia: Senhor, agora sim, agora eu estou no caminho certo. E eu espero que você tenha entendido a minha abordagem, tá bom? Não esqueça também do exemplo do James Arthur Ray, que viveu essa situação dramática e que depois, até hoje, está tentando voltar novamente a ter o sucesso que tinha antes. Eu acho que a grande lição do segredo é exatamente essa. Para tudo há limites, nós não controlamos nada. Deus é o supremo controlador. E que o desejo e o controle pode até trazer coisas, mas não vão te trazer paz, sabedoria e felicidade. Tá bom? Hoje nós falamos sobre o segredo, né? Sobre os perigos e as armadilhas, né? Da compreensão errada de um segredo. Depois ensinamos que o verdadeiro segredo é entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele faça a obra na sua vida, que Ele controle a tua mente, teu desejo, teu corpo, tuas atitudes e teus pensamentos. E aí sim, tudo na sua vida se harmonizará, tudo na sua vida dará uma guinada positiva e sua vida só será bênçãos, alegrias e felicidade. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.